nossos amigos do espaço falam sobre essa questão de que nós chamamos de crise global, o que é ação e o que é omissão nesse contexto. Vamos nos posicionar diante desse quadro, vamos dizer assim, terrível, que de alguma forma está aí, à luz do entendimento que eles têm a propósito disso. Tem um copo por aí? Tem? Eu convidaria em primeiro lugar vocês, eu sei que aqui todo mundo, ninguém é expert em astronomia, mas certamente vocês todos têm uma noção do que está acontecendo do ponto de vista de descoberta científica no campo da astronomia e as grandes discussões no campo da cosmologia científica, é a ciência que tenta de alguma forma explicar o cosmos, a sua origem, a sua estrutura e seu funcionamento. Pois bem, gente, as últimas descobertas, agora que a grande novidade no campo da astronomia é a descoberta de planetas. Eles estão fazendo investigações na busca de planetas semelhantes à Terra, inclusive na distância em relação aos seus sóis de origem, e também tamanho, porque até agora só encontraram planetas grandes e basicamente planetas gasosos, pelo menos de acordo com a metodologia adotada, e agora eles estão usando um sistema muito interessante e vão colocar em órbita um equipamento que realmente vai permitir a gente ver oticamente sistemas solares a distâncias extraordinariamente grandes. Mas esses equipamentos também, eles estão jogando muito mais para trás o tamanho do universo. Nós achávamos, já não temos nem mesmo a capacidade de ter uma ideia do que é o próprio tamanho da Terra, comparado com o nosso tamanho. Nós não temos essa noção. É legal esses exercícios que, por exemplo, pega uma bola de basquete grande assim, né? Lisinha, lisinha. Se essa bola de basquete fosse a Terra, e pedir isso para vocês, ache aí com o dedo, passando a mão em cima, o pico do Everest. Você não sentiria com a mão. Você vê que interessante? Vê como nós somos pequenininhos? Nós somos ridiculamente pequenos. Talvez a gente seja menor que um vírus, né? Para uma macrofloresta tropical como é a Amazônia, talvez menor ainda, né? E agora, diante das possibilidades do universo, os cientistas já estão descobrindo coisas inacreditáveis. Essas últimas sequências de foto de duas galáxias que a ciência esperava que elas se estraçalhassem ao encontrarem-se uma com a outra. Eles estão impressionados. Vocês viram o que está acontecendo? As galáxias estão se cruzando sem se misturarem. Como isso pode ser explicado, gente? Isso desmonta tudo aquilo que a ciência acredita sobre um mundo de coisas. Porque a força da gravidade tornaria um encontro desse um desastre sem precedentes do ponto de vista cósmico. Então não está acontecendo nada, as galáxias estão se atravessando, vai sair uma pelo outro lado, e outra lá, até logo, e não vai acontecer nada. Quer dizer, de repente, quem sabe, a astronomia vai começar a ter noções de dimensão, de que coisas que, embora possam ser vistas por nossos olhos, eventualmente estão com padrões vibratórios tão distintos que um não incomoda o outro. Assim como nós estamos recebendo nessa sala frequências de rádio bastante distintas, vou até desligar isso aqui, esqueci, frequências de rádio, isso aqui, frequências de UHF, televisão comum, AM, FM de rádio, tudo isso chega aqui. No entanto, essas ondas, cada uma na sua frequência, não se misturam, elas são moduladas, transportam sinais diferentes e são perfeitamente audíveis se você tem um aparelho adequadamente sintonizado. Ora, os universos também se organizam assim. Tem o AM, o FM, etc. E eles não se misturam, eles são concomitantes, são estruturas concomitantes, e a ciência está perplexa. Porque, além de fatos completamente inusitados, nós estamos vendo que as nossas fronteiras são muito mais além do que se possa imaginar. Ora, se essa fronteira aumenta, quem é que relativamente diminui? Nós, né? O nosso tamanho relativo. Quer dizer, nós vamos passar a ser algo tão significativamente pequenininho que é meio inimaginável a gente se localizar dentro de um negócio desse. Alguém pode falar assim, pô, mas como é que um trocinho tão pequeno se arvora, né, como um ser inteligente numa estrutura tão gigantesca dessa?
se considerar o universo como um todo, como partículas infinitesimais desse universo, que andam sobre duas pernas, tem uma cabeça e dois caroços de olho, entre duas orelhas, né? É a supra-sumo da consciência, da inteligência cósmica. Nós temos que rever conceitos, né, gente? Aí que está. Então, o que seria, dentro desse tempo cósmico, o que seria a nossa vida a não ser um lampejo? É um cintilar, rapidíssimo, comparado, vamos dizer assim, com a idade, aqui num conceito muito abrangente do que seja idade, e não um conceito restrito, temporal, o que seria o tempo da nossa vida? Quando a gente é criancinha, a gente acha que a vida não acaba nunca, né? Eu me lembro perfeitamente, quando eu era criança, que achava mesmo que a vida não acabava nunca. A gente nem imaginava o que era ver os nossos pais com 40 anos, 50 anos de idade. Não dava muito para imaginar isso. Mas depois que a gente passa na virada do Cabo Canaveral, a gente está lá pelos 50 e lá vai qualquer coisa, aí a gente começa a perceber que a vida é rápida pra caramba, né? Dias atrás eu botava minhas filhas no colo, hoje são moças do meu tamanho, eu falei, meu Deus do céu, né? Como as coisas são rápidas, a gente não imagina, a gente vê na rua as mamães carregando seus bonequinhos, falando, olha, é muito rápido, daqui a pouco está uma moça pedindo a chave do carro e você vai estar no desespero, né? Então é um negócio muito ligeiro assim, nós não fazemos ideia mesmo de... Mas à medida que a gente envelhece, a gente vai ter uma outra percepção da velocidade com que a vida se processa. Quanto mais velho, parece que esse tempo vai mudando, a gente vê que a vida passou muito rapidamente, né? Agora vocês imaginem, gente, isso num contexto cósmico. O que é realmente o tempo das nossas vidas? É um tempo tão efêmero que existem alguns cálculos interessantes, até sugeridos pelo Carl Sagan, por exemplo, em que ele compara a idade das estrelas e de formação dos planetas com o nosso tempo de vida. Não dá nem para expressar. Não tem meio que valor matemático, é tanto zero que você tem que botar uma menos 10, né, elevar uma potência negativa na base 10 para você poder medir esse infinitesimal de tempo que seria a vida de uma criatura humana, tendo como unidade de referência o tempo de maturação de uma estrela e da formação dos seus sistemas solares. Eu não vou discutir a noção de tempo e espaço que nós temos cientificamente, muito menos a que os extraterrestres têm, porque bagunçaria nossas cabeças completamente. Aliás, eu dei uma palestra em que nós tratamos disso, foi muito bom esse material, foi a última palestra de Porto Alegre. Vale a pena vocês terem a fita de lá também, né? Porque foi muito legal, nós discutimos o problema da existência. Alguns aspectos a gente vai ter que tratar agora, mas de qualquer forma lá foi um tema em que a gente abordou o problema do espaço e do tempo, né? Pois bem, mas se nós considerarmos nós todos, qualquer um de nós, como um pontinho insignificante, uma coisa infinita, né? Mesmo que a gente considere que esse pontinho é consciente, apesar de que isso é um conceito bem relativo, do que é ser ou não consciente, se a gente entender o que os extraterrestres entendem sobre a vida, aí a gente vai ver que a coisa não é assim, né? Primeiro, porque eles não fazem a consideração sobre essa individualidade aqui, né? Quantas vezes nós já falamos aqui, nós não somos um ponto, nós somos, na verdade... Epa, esse aqui não vai funcionar. Quantas vezes nós já fizemos esse gráfico aqui, né? Nós somos, na verdade, uma linha, né? Nós somos um caminho permanente, está continuamente saindo e retornando para o mesmo lugar, para o mesmo ponto cósmico, central, de onde tudo provém e para onde tudo concomitantemente, ao mesmo tempo, retorna. Esse conceito é muito importante na cosmogonia extraterrestre. Quer dizer, tudo que existe, que existiu e que há de existir, de alguma maneira, é uma fluição permanente. É alguma coisa que continuamente está saindo de um ponto, realizando um grande circuito expansivo e retornando simultaneamente para esse mesmo ponto. Isso é contínuo, não se trata de
sair do ponto, abandoná-lo, fazer uma grande volta e voltar. Não. Na verdade, a sequência teria que ser assim. Começa com um pequeno arco. E esse arco vai cada vez mais se expandindo. Mas é sempre um arco. Quer dizer, nós estamos sempre ligados à origem e chegando simultaneamente da origem desde o início. Quer dizer, dessa origem não sai um ponto, abre um arco. Né? Uma ideia boa que a gente usa para explicar isso para a criança é com bola de encher. Né? A gente pega uma bisnaga daquela, põe um desenhozinho e começa a soprar. E a gente vê que aquele desenhozinho vai se expandindo, fazendo um arco grande na bola cheia, mas sempre será um arco, desde o início. Né? Esse conceito, embora colocado de maneira muito simples, é importantíssimo na cosmogonia extraterrestre. Pois bem, cada um de nós é uma linha dessa. Isso vale para tudo que existe. Para todas as unidades de consciência que a realidade integra. Que unidade de consciência? Então, se você pega um simples átomo, ele é um caminho desse aqui também. Claro, um caminho, uma linha completa, tanto quanto de uma criatura humana. Mas essa linha, sem dúvida, do humano é complexa do que essa linha aqui, não importa isso. Mas qualquer criatura de uma galáxia também é uma linha que também parte e retorna continuamente, sempre a esse mesmo ponto. As tradições iniciáticas chamavam isso aqui do olho de Horus. Há muitas denominações, alfa, ômega da criação. Né? Os ETs chamam de Ia-Om, né? Que é o pai e mãe cósmico, o princípio fundamental, o Iona raiz, né? O grande centro de tudo. Isso é um centro onipresente, ele não está lá em algum lugar. A ciência até hoje está atrás do local da grande explosão onde o universo começou. E agora, quem acompanha esse material, até a internet tem, até em língua portuguesa, cientistas perplexos. Aí você vai ler a matéria, tem lá. Cientistas estão discutindo porque uns acham que o centro do universo é para lá, outros acham que é para cá. Quer dizer, nem eles se entendem sobre a teoria. Né? Porque se tudo partiu de um único ponto e houve uma grande explosão, esse ponto seria único e central. Hoje eles já estão descobrindo, ou sentindo, ou percebendo, através dos seus modelos matemáticos, de que podem existir muitos desses pontos. E isso desmonta a teoria inicial de que o universo viria de um ponto só, de uma grande explosão. Na verdade, não se trata de explosão, né? E esse ponto aqui, portanto, não é um ponto geométrico em algum lugar do espaço. Aqui é conceitual, é filosófico. Né? Muito bom. Então, nós somos uma linha. Né? Nós, como individualidades, nós somos uma manifestação. Aqui vamos desenhar um bonequinho. Como tantas vezes eu também já fiz. É uma manifestação de uma existência. Esse aqui é um fulano lá, o Zé. O Zé é uma manifestação num determinado espaço-tempo dessa existência. Esse camarada está num planeta, aqui o planeta dele. Né? Esse planeta, como criatura, também é uma linha dessa. Então tem uma linha aqui, ó, e vai lá, também passa pelo planeta e volta. Quer dizer, o planeta é também ele uma manifestação de uma realidade, de uma existência planetária. Agora vamos imaginar um universo inteiro, com bilhões, quintilhões de criaturas humanas, mas do ponto de vista existencial. O que forma, gente? Uma cadeia fantástica de linhas existenciais, uma rede de existências. Por isso, embora as nossas vidas pessoais sejam um cintilar, uma faísca perdida nessa imensidão gigantesca, ela é apenas a expressão pontual, rápida, instantânea quase, de uma coisa que é perene, que é a existência. Nós somos uma linha, nós não somos um ponto. A nossa consciência é uma realidade permanente e que pode expandir-se de tal maneira até a compreensão do próprio cosmos. Vocês não já viram em tantos livros modernos, de pensadores modernos, o conceito de holografia? Ora, holografia basicamente diz que
Na parte de um sistema qualquer, você lá dentro pode encontrar os elementos relativos ao todo. O todo está na parte, assim como a parte está no todo, etc, etc. Se você pegar um ponto de uma fotografia holográfica, você vai ver que esse ponto, se você ampliar, você vai encontrar a foto inteira de novo. Pega outro ponto daquela nova foto, amplia, você vai encontrar de novo a mesma foto. Uma sequência infinita, espelhada, né? De modo que cada elemento ele contém a formulação do todo. Isso é um conceito também muito interessante que pode ser aproveitado para efeito de entendimento do universo, do cosmos, como os extraterrestres entendem. Então, isso tudo é holográfico, né? Então, as existências todas, quaisquer que elas sejam, e vocês sabem que existem 7 tipos de existências básicas, 7 reinos, entre os quais estão esse reino que nós pertencemos, uma das formas de manifestação da consciência no cosmos, que são chamados Ramnas, que quer dizer semente, reino, semente. Pois bem, esses 7 sistemas formam, entrelaçam uma gigantesca teia de consciências, uma rede de consciências intrincadíssima. Vamos olhar uma estrela. Uma estrela tem átomos, tem espaço, e se ela carrega planetas, possivelmente ela pode ter plantas, animais, não só na dimensão física, mas em outras dimensões. Cada unidade dessa é uma existência, é portanto uma linha dessa, formando portanto um novelo intrincadíssimo de existências. É interatividade entre consciências ou entre existências. Então nós não somos uma porqueirinha qualquer, um cisco perdido na imensidão cósmica, tão irrelevante, de acordo com os cálculos do Carl Sagan, que a nossa vida seria assim um lampejo de um vagalume perdido numa imensidão, portanto sem sentido. Como que pode existir, por exemplo, se pegar uma visão religiosa? A nossa vida seria tão significantemente pequena, como é que existiria um Criador, um Deus, que iria julgar aquele lampejo para saber se a gente vai para o céu ou para o inferno? Não é muita bobagem junta? Tem um negócio assim absurdo. Você vê como a humanidade comum, essa humanidade nossa que está aqui, como ela está alienada em relação aos avanços do conhecimento, até mesmo científico contemporâneo. Ninguém acompanha. Eu digo, as pessoas só acompanham a novela das 8, eu canso de dizer isso, mas é verdade. As pessoas não conhecem aquilo que a humanidade está trabalhando hoje de uma maneira mais avançada. Não conhece. Então, gente, nós não podemos nos colocar como uma rapidíssima centelha na vida de um planeta que também, no fundo, é uma centelha. Porque se nós compararmos a idade de existência da manifestação de um planetinha, nós vamos ver também que numa escala muito grande também é um lampejo. Isso é meio imenso demais, né? É um lampejo, num lampejo, num lampejo, no fundo. Só existe uma rede intrincadíssima de consciências, elas são profundamente interativas, articuladas, e que isso é que dá sentido à realidade. O cosmos é uma rede extraordinária de existências, né? Não somos lampejos puramente. Portanto, pode ser um rápido acontecimento, uma vida da gente, mas nossa existência não. E se a nossa consciência, em vez de ficar pontuada numa única manifestação, ela for ganhando, espalhando-se por toda a nossa existência, veja, nós podemos expandir a nossa consciência para o passado e expandi-la também para o futuro. Chega um ponto que a nossa consciência toma conta de toda a nossa existência. Nós deixamos de ser manifestações rápidas e rasteiras. Passamos a ser uma manifestação permanente na medida que nós nos tornamos conscientes em nível de nossa existência. Deu para entender esse negócio aqui? Isso é importante para a nossa discussão de hoje. É um fundamento sério para nós entendermos ação e omissão. Então, veja, nós podemos expandir de tal maneira, através de múltiplas, infinitas manifestações. Aqui é um outro ser, aqui é a Maria, aqui é o Joaquim, etc. Quantas vidas nós vivemos. Existem algumas vidas que inclusive a gente se manifesta
toda a nossa experiência naquela vida nem vem para o plano existencial, ele retorna de novo, retorna de novo, retorna de novo, passa por uma sequência de lampejos, né, de vidas, e só depois volta para o nível existencial mesmo. Isso aqui é um fenômeno extraordinário. Se um dia vocês quiserem estudar comigo isso aqui a fundo, vocês vão ver que tem muitas vidas nossas que têm reencarnações, mas tem outras que não tem mais. Isso, para a mentalidade espírita, funde a cabeça, né? Nós precisamos entender como os ETs explicam isso. Vocês verem que existe algumas vidas nossas podem ser objeto de reencarnações sucessivas, até bastante vezes. Mas de repente ela pode parar, porque o conteúdo transmutado naquela sequência de vidas pode ser absorvido pela existência por falta de necessidade. Então o ser novamente não vem com aquele pacote, né, específico de manifestação, ele pode vir com outros. E nós podemos ver também que uma criatura, um ser, uma existência, pode projetar duas manifestações, até uma como homem e mulher, contemporâneas, no mesmo planeta, na mesma época. Eles são essencialmente o mesmo ser, mas duas manifestações distintas, que podem conversar, entrar em contato, né? Outra coisa que eu também expliquei para vocês aqui, isso aqui é importante e é bom para a gente aprender um pouco, de que, por exemplo, se um ser se manifesta bem aqui, avançado, dentro de uma civilização avançada que já tem disco voador, e essa mesma existência tem uma manifestação bem aqui, num planetinha primitivo, aqui ele, esse disco voador pode visitar esse planeta, o ser que está aqui dentro é o mesmo que está aqui no planeta primitivo. Você está fazendo contato imediato com quem? Com você mesmo. Com você mesmo, né? Então, você pode ter mestres aqui na frente, ajudando a humanidade aqui atrás, entre os quais podem estar eles mesmos. Né? Não é muito louco isso? Porque nós somos uma existência. Isso aqui, gente, é perene, é contínuo. Bom, portanto, não vamos confundir nossas vidas, sucessivas ou não, né, com a nossa existência. Nós não somos, portanto, um pontinho de luz fugaz, que assim pisca como um vagalume no meio da escuridão gigantesca do cosmos, e acaba e está encerrado por aí mesmo, aí o resto é com São Pedro, São Paulo. Nada disso, nada. Esqueçam essa historinha para boi dormir, porque não é assim. Cada existência nossa, por mais pontual e segmentada, por mais temporal, por mais densa, por mais primitiva que seja, ela é apenas um tentáculo experimental da existência. A existência conscientemente projeta-se ali para trabalhar um determinado conteúdo e retira e volta e traz para o corpo central dela aquilo que é fundamental. Essa é a existência. O esoterismo, ou as escolas iniciáticas chamam de eu sou, né? A divina presença, o eu superior, tem muitos nomes, quase todos adaptados à perspectiva da psicologia clássica que foi desenvolvida aqui no planeta, que os ETs também não aceitam, que eles não trabalham com ego, não trabalham com nada desses conceitos, nem freudianos, nem junguianos, nada, eles vêm de uma maneira completamente diferente, né? Nós estamos ainda engateando no entendimento das criaturas humanas. Eles dizem que quando nós estamos aqui em estado de vigília, acordado, nós estamos inconscientes. Nós ficamos conscientes lá. Ao entrar no estado de vigília, nos tornamos seres inconscientes. Basta você ver aí a mudança, virada direta de conceito. Bom, então, tudo que há, seja o espaço, o plano atômico, o planetas, ou sei lá o que vocês possam imaginar, são existências. Tudo que é perceptível, como por exemplo nós somos assim, que interagem no plano da forma, são criaturas, tudo isso, gente, são efemeridades comparados com a eternidade do conjunto todo. Só há existências. O resto é manifestação dessas existências, para que elas possam interagir. Então, por exemplo, o meu ser, o eu, com E maiúsculo, projetou o Luiz Gonzaga nesse contexto, projetou ele nesse contexto,
nós nos relacionamos, ele aprende, eu aprendo, depois esses conteúdos sobem novamente para nossas respectivas linhas existenciais. Por que o eu meu superior e o eu dele superior programaram esse encontro? Não sabemos. Isso é parte de uma equação incrivelmente ampla que está se resolvendo, de quintilhões de variáveis, incógnitas e de possibilidade de solução, né? Então, não se julguem tão ridiculamente não sei o que do cavalo, como é que é aquela história? Tão assim significante no cosmos. Se vocês pensarem que são apenas faíscas rápidas, a nossa existência fica completamente sem sentido, não é? Nas nossas vidas. Nós temos que entender que nós somos existências e que coabitamos o cosmos numa malha fantástica de existências multifrequenciais e que tem várias maneiras de se manifestar também, não só como criaturas humanas, que é a mais complexa dela, diga-se de passagem, mas também como planetas, sistemas planetários, etc, etc, átomos, animais, plantas. Tudo isso são linhas de consciência, são criaturas, existências. Bom, então ninguém precisa mais se sentir tão pequenininho. Mas só que isso traz em consequência a ampliação da nossa capacidade de ação e, portanto, de omissão dentro desse negócio. A maior parte das pessoas, esmagadora maioria das pessoas, mal tem a noção de que estão num planeta girando em volta do Sol. Essas pesquisas já foram feitas em entrevistas de campo, feitas pela televisão, no meio da cidade. Chega para um sujeito e fala: onde é que você está? Vocês conhecem essa história? Saiu na Globo também. Mas uma TV americana fez uma brincadeira. Chegava com o microfone no meio da rua em Nova York. Onde é que você está? Aí o sujeito procurava a plaquinha da rua. Ah, eu estou lá, tal lugar com tal lugar. Chegava para outro: onde é que você está? O cara ria e tal, achava que era bobagem de ir embora. Perguntava para outro: onde é que você está? Ah, estou aqui. É isso, pintor, né? Perguntava para outro: estou em Nova York, eu estou não sei aonde, né? Ninguém sequer falou, por exemplo, eu estou na América, ou eu estou no planeta Terra. Ninguém, não houve uma resposta um pouco mais elaborada, inteligente, porque ninguém sabia por que o repórter estava, ele não revelava a pesquisa dele, ele perguntava assim de chofre. Se você estivesse andando aqui na 15 e a televisão se aproximasse de você, botasse o microfone na sua boca e falasse: onde é que você está? Você ia falar: estou na 15, né, em Curitiba. Ninguém ia se lembrar, falar: eu estou no planeta Terra, eu estou no sistema solar, eu estou na galáxia que nós chamamos aqui na Terra de Via Láctea. Eu estou num macrosistema centrado na estrela de Alcione das Pleiades. Pô, esse cara aí está com um endereço bom, né? Porque esse sujeito já sabe que o nosso sistema solar orbita uma estrela Alcione que faz parte do complexo das Pleiades, que, enfim, quer dizer, é um sujeito que já está sabendo um pouco mais dessa situação toda, mas alguém podia falar: eu não estou aqui, você pensa que eu estou aqui. O cara podia dar uma esnobada cosmogônica, já sair com filosofias profundas, né? E brincar com o repórter. Mas, na verdade, a esmagadora maioria das pessoas olha para baixo e não olha para os lados. É inteiramente centrada na perspectiva aqui e agora de cotidiano. Ninguém consegue operar existencialmente. As manifestações, as nossas vidas, não são propriamente feitas para nós termos uma ação existencial. É apenas um instrumento. Vou explicar um pouco melhor. Quando um ser, uma existência, quando uma existência projeta uma manifestaçãozinha local, num determinado planetinha, essa manifestação aqui, ela não tem como finalidade, na verdade, resolver grandes questões aqui, mas vai resolver um conjunto de questões. Tanto é verdade que essa existência aqui
faz esse indivíduo aqui ser um pacotinho. Eu vou representar por um cubinho assim. Ele é um pacote de condições. Ele tem aqui qualidades, dificuldades, tudo. Quer dizer, esse ser aqui, que é completo e perfeito, ele faz o indivíduo muitas vezes imperfeito e incompleto para garantir que certos aprendizados ocorram em favor da existência dele. Compreendeu isso? Então, o ser que está, portanto, por trás, por exemplo, da existência do Brás aqui, é um ser como todos nós somos, perfeitos, não temos doenças, temos consciência cósmica, somos seres com uma capacidade de ação extraordinária, de realização, somos tão divinos quanto a divindade da qual nos originamos. Mas o Brás, como qualquer um de nós aqui, é um pacote em que essa existência juntou capacidades, qualidades e também dificuldades, defeitos, problemas, etc., para formar condições adequadas para que algumas coisas sejam elaboradas em favor, não do Brás diretamente, mas a favor da existência. Como isso aqui fosse um navio que desce no fundo do mar um escafandro com determinadas ferramentas, utensílios, instrumentos, uma roupa, e fala, ó, cara, vai lá embaixo, nós precisamos investigar tal área, leva esses equipamentos, meça isso, meça aquilo e tal. Mas isso aqui eu poderia fazer. Não, mas sua tarefa, não se ocupe com isso. Eu só quero que você meça isso, realize isso e aquilo. Você vai estar conectado com um cabo que está te levando energia, fibra ótica está te levando luz lá para baixo, oxigênio, e nós estamos monitorando todas as variáveis do seu sistema cardíaco, batimento cardíaco, pressão, oxigênio não sei aonde e tal. Então, é exatamente isso. Nós somos meio que um escafandro no mergulho profundo. O ser olha e monitora. Ele pode ser que nem tenha radiocomunicação, que o sujeito está lá embaixo, e ele fica lá em cima. Ô Anta, não mandei para você fazer isso. Ô meu irmão, mais para cá, você saiu daqui sabendo que ali, por que você vai para lá? Então, esse é o chamado diálogo interno, né? É a consciência. Né? É o cara que sabe das coisas mesmo, e a Anta que desceu para o fundo do mar. Nós somos essa coisa limitada, de propósito limitada, isto é, ela foi montada como um pacotinho, que mesmo que poderia ser um pacote perfeito, mas não. Se você for operar na Terra e vir perfeito, você dança. Você tem que vir aqui com condições para operar nessa realidade. Para começo de conversa, você vai ter que adotar um corpo, o corpo disponível na Terra, que tem uma série de problemas. Você já recebe uma herança genético-biológica fortemente comprometida do teu pai e da mãe, que nem brasileiro, nasceu já com a dívida externa de 60, não tem nem que discutir, nasceu, berrou, já está devendo, né? Então, exatamente, nós nascemos imediatamente, nós já herdamos uma herança gigantesca, né? Nós mal começamos a falar, né, como naquela criança da Alagoas, que a primeira coisa que a criança falou não foi papai nem mamãe. A repórter ria da brincadeira, tempos novos, ela falava. A criança, a primeira coisa que ela falou foi Coca-Cola. Então, as mães estão desmoralizadíssimas, né, nesse contexto moderno. A primeira palavra que a criança fala é Coca-Cola, é porque ela já tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. A primeira coisa que ela falou. Então, veja, isso é herança. A segunda palavra vai ser McDonald's, a terceira palavra vai ser Windows. Né? Quer dizer, as crianças vêm com uma cabeça, e não só em função do quadro informacional, do contexto informacional, mas também a herança genético-biológica e a parte comportamental. Crianças aprendem por osmose. Por osmose. Eu tenho um amigo meu, médico naturista, fantástico como médico, criou os filhos no mato. A primeira coisa que os filhos dele quiseram, quando ele veio para a cidade, foi tomar Coca-Cola no McDonald's. Ele quase morre. Né? Tão radical que era, ele não podia entender como que crianças que não viam televisão, escutavam rádio só de vez em quando, brincavam no mato, nadavam nus na cachoeira, eram verdadeiros índiozinhos. Quando chega na cidade, ele já tinha informação.
Fome Coca-Cola. Coca-Cola, McDonald's. E por quê? Porque eles recebiam visitas, né? Claro, ele tinha, de alguma forma, algum convívio com essa informação das pessoas que iam lá no sítio, lá perto de Alto Paraíso. Mas, puxa vida... Cria uma egrégora também. É uma egrégora. Existe uma consciência também coletiva, ou uma inconsciência, como queira, né? Que induz comportamentos. Bom, então, esse pacotinho aqui, ele contém os aspectos positivos e os negativos do ser. É uma, eu diria, é apenas um instrumento desse eu. Isso aqui é o eu, o todo, né? O eu superior, a existência. Os ETs dão um nome a isso aqui de Edena, com 2 N's, assim, Edena. Aqui tem quase uma outra letra aqui, mas não dá para escrever porque é quase impronunciável, né? Parece um B, mas não sei, um B de bola, é Edena, mas não se fala. Aqui tá, parece Éden, né? Jardim do Éden. Então, quando um ser projeta uma manifestação dessa, ele resolve esse pacotinho aqui e fala, ok, aí esse conjunto experimental volta, expandindo consciência, naquele segmento que estava obscurecido. Então, o ser tende a manifestar em pontos existenciais aonde ele precisa clarear, jogar luzes, né, sobre um segmento consciencial qualquer. Compreenderam esse negócio? Bom, então, nós podemos, imagine vocês, qualquer um de vocês aqui, essa vida, vivida aqui em Curitiba, nascido não sei aonde, isso como um lampejo. Lampejo de 70 anos, 80 anos, 90 e poucos anos, em alguns casos, até mais um pouquinho, e com todo esse universo de acontecimento que é a vida da gente, desde criança e tal, imagine isso como um lampejo. Agora imagine, acelerem isso. Vocês como infinitos lampejos de consciência em muitos lugares. Só que nós não sabemos disso. Cada consciência projetada não tem consciência das outras projeções que o ser mesmo faz. Nós só sim, sabemos do aqui e agora. Quer dizer, cada um de nós só tem consciência dessa projeção que está realizando. Nós não temos nem sequer consciência do ser. Muito menos, às vezes, nós não temos nem mesmo consciência da gente, ó, consciência da manifestação. Tem muito mais gente que a gente chama de anta, é muito. Né? É um desprestígio para o próprio coitado do bicho. Porque, meu Deus do céu, não consegue, ele não vê a si mesmo. Ele tem uma relação tão estreita, né, que se você chegar para ele e perguntar onde é que você está, o idiota vai rir e vai falar, claro, estou aqui. Ele está, onde menos ele está é ali, né? Porque falta realmente uma perspectiva abrangente de vida. Né? E está cheio, a humanidade é assim. Por isso, gente, olha só isso daqui. Quando o indivíduo, que eu vou desenhar aqui dessa forma de bonequinho, quando o indivíduo tem uma perspectiva incrivelmente fechada sobre a sua manifestação imediata, localizada, ele se faz um camarada altamente vulnerável a pressões externas, vindas tanto da sua herança genético-biológica, como de todo o meio cultural aonde ele se vê inserido. O grande egrégora planetário, o egrégora da sua etnia, da cultura, da religião onde ele nasce, da economia onde ele nasce numa família pobre, numa família rica, numa favela, ou então no Morumbi. Essa projeção não tem nada a ver com o primeiro último corpo, né? É o físico. Não, essa parte aqui de cima, existencial, é a mônada, isso aqui, né? E os 3 envoltórios primeiros que a mônada tem. Isso aqui são chamados corpos superiores. Aqui é o ser propriamente dito, e esse conjunto dos 3 corpos superiores é chamado eu superior. Né? Corpo causal, de acordo com outras correntes, tem um monte de nome. Né? Aí tem um ponto de articulação aqui, que conecta, que é que, através do qual esse ser, que é isso daqui, né? Esse ser projeta as suas inumeráveis
manifestações. Aí, aqui ocorre o seguinte, ele desenvolve um corpo, um outro segundo envoltório, um terceiro, um quarto, não, desenho errado, desculpe. Aqui é o seguinte, deixa eu ver, por dentro, aqui tem um esquema diferente de desenhar, porque o corpo físico, não é assim, exatamente, é assim, assim, assim e assim. Esse corpo aqui, o menor e o mais denso, é o corpo físico, que é envolvido por 1, mais 2, 3 corpos sutis. Esse aqui é um ponto de articulação muito importante. Então, aqui está o eu superior, aqui está o chamado eu inferior, a chamada também personalidade, que os ETs é um conceito que eles não usam, porque não trabalham, eu volto a dizer, com os conceitos da psicologia clássica, né? Então, aqui nós temos o físico, chamado etérico, astral ou áurico, e o corpo mental concreto. Eu volto a dizer, eles usam outros nomes para isso, mas o que importa nós considerarmos é que aqui tem um canal, um ponto de articulação com a parte de cima e com a parte de baixo. Esse ponto é muito importante. Na doutrina espírita, se vocês forem ver, esse ponto aí é o que é chamado de alma, que é o elemento conector do corpo, das sensações corpóreas, físicas, com o espírito, que é a parte de cima, né? Então, a alma como a casa do espírito. Na verdade, o elemento conector entre a parte de cima, também chamado ternário superior, que algumas correntes também chamam de corpos angélicos, e a parte de baixo, né? Que é a criatura no mundo da forma, né? Pois bem, o que é importante a gente considerar aqui, do que eu vinha tentando dizer, apesar de que perdi um pouco a linha de raciocínio. Um pouco mais denso é o de baixo, não? Não, aqui é apenas esquemático. O corpo, aqui a gente faz o seguinte, quer ver outra maneira de desenhar isso aqui? É a maneira como eu faço sempre na aula, né? Eu faço assim, faço um corpo aqui, segundo, terceiro, elemento conector, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o corpo físico, o último a se manifestar, né? Esse aqui é um outro gráfico. Aquele gráfico é um pouco mais elaborado, um pouco mais difícil de compreender. Aqui está o elemento conector, esses são os corpos superiores, o eu superior, e esses são os corpos inferiores, aqui o físico mais denso dele. Esse é o corpo eletrônico, bioplástico, o duplo etérico, o corpo áurico, o corpo emocional, e esse aqui, o corpo mental concreto. Esse daqui não existe volume, ele é apenas vibração. Esse aqui também é apenas vibração. Esse aqui já são corpos existenciais, tem forma. Existem civilizações físicas e esse aqui também tem forma. É o chamado corpo astral, existe também planetas astrais, civilizações astrais, tudo, né? A Terra astral, o chamado Amala. Amala. Né? Para onde nós vamos quando perdemos o corpo físico. Bom, mas isso aqui é outro assunto. O que é importante e relevante aqui é o seguinte: quando o indivíduo trabalha a sua manifestação de uma perspectiva muito isolada e concentrada, quer dizer, quando ele perde visão de todo, ele se torna altamente influenciável por fatores externos. Quanto mais consciente o indivíduo está existencialmente, menos vulnerável ele se torna a essa pressão. Vamos levar isso para os extremos. Um camarada que só enxerga meio palmo na frente do nariz, que não sabe nem que está num planeta, ele se torna inteiramente vulnerável. Em primeiro lugar, às questões culturais, os contextos nos quais ele vive. Segundo, a sua herança genético-biológica, a sua ascendência de consanguinidade. Pai, mãe, avô, avó, bisavó, blá, 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 né? E as pressões de contexto, e as circunstanciais, quer dizer, aquelas que ocorrem no momento em que ele se encontra. Olha, gente, nós criamos um sistema cultural chamado ocidental, chamado judaico-cristão, que faz com que o indivíduo, cada dia mais, não veja um palmo na frente do nariz. O mundo científico e o próprio sistema econômico, a própria cultura, destruiu completamente a perspectiva cosmogônica do ser. Nós não discutimos mais essencialmente, nem na escola, nem mesmo em livro de filosofia, nem mesmo não há fóruns que discutem isso, quem somos, de onde viemos, nada. Nós somos números.
para consumo e só. Basta vocês verem como nós somos tratados estatisticamente. Ou nós somos um número, demograficamente considerado, apenas uma quantidade, ou nós somos um item de consumo, um valor de consumo. É quando eles falam assim, o mercado disso, o mercado daquilo. O que é isso? É gente, não é? Mas eles não falam gente, não. O mercado de bicicletas, o que é isso? Um bando de jovens adolescentes. As coisas estão desse jeito. Ou nós somos, portanto, um elemento que consome, ou nós somos um excluído. O que é o excluído na sociedade capitalista? Esse pobre coitado, aí está cheio, cada vez maior no mundo. É o sujeito objeto de ações de inclusão. Para quê? Incluir em quê? Na sociedade de consumo. Ela é o lixo. A mesma coisa que nós reciclamos lixo, não reciclamos garrafa de PET, a gente recicla pessoas que, por defeito do sistema, caem fora. Então recicla para ser o quê? Consumidor. Vocês percebem que todos nós fomos reduzidos a isso? Isso a gente só enxerga se a gente vê alto e vê longe. Se a gente vê aqui agora, estamos muito satisfeitos com o nosso contra-cheque, com o nosso cartão de crédito, com a nossa televisão de 20 e tantas polegadas, com o nosso carro novo, apesar das prestações que ainda faltam, com a nossa casa própria, apesar de estar piorada na caixa. Enfim, nós somos uma pessoa que altamente vulnerável às pressões do sistema. Ele nos dita. Então, o maior entrave para a espiritualidade é justamente o indivíduo ver muito, enxergar muito, pensar muito, refletir muito, ampliar horizontes de entendimento. Esse sujeito é um perigo para o sistema. Então o sistema procura cortar, constrói escolas assim. Eu vi uma discussão de um político aí que está para ganhar, que ele fala que as nossas escolas precisam ensinar, que as escolas estão ensinando pouco. Meu Deus do céu. Quantas discussões avançadas existem hoje sobre a educação e vem um candidato a presidente da República dizer uma besteira dessa? Não sabe o que está dizendo. As escolas já se acabaram faz tempo. Quem ainda acredita que escola vale alguma coisa na nossa sociedade, ela só se presta para tornar o indivíduo cada vez mais vulnerável às pressões do sistema. Quando uma professora, é um fato que aconteceu em pessoas do meu ciclo de relações, eu comentei aqui numa outra perspectiva. Estava conversando com alguém que ficou muito feliz porque levou toda a sua sala de aula para uma indústria de reciclagem. É aquela mesma história que eu contei aqui, só que eu vivi uma outra situação. Quando ela conversou com essa pessoa, falou, mas vocês estão levando os alunos para a escola de reciclagem? Eles estão muito felizes porque faz parte da nossa aula de educação ambiental. Tratamentos selecionados, seleção domiciliar de lixo. Aí ela colocou a mesma questão que eu coloquei para esse candidato. Eu falei, vocês estão educando a criança de vocês a aceitarem uma sociedade de consumo que gera lixo e não a discutir o motivo, a causa do lixo. A professora ficou calada também, como o candidato ficou, sem saber o que falava. Porque tudo aquilo que ela acreditava ser uma coisa elaborada e avançada dentro da escola dela, era uma armadilha que ela não havia percebido de um sistema, porque aí foi que ela foi entender quem é e por que aquelas empresas estavam patrocinando a escola. Mandaram ônibus bonito para levar as crianças, que empresa boazinha, né? Aí deram dinheiro para servir o lanche para as crianças, mas que coisa maravilhosa, a educação tem tanto a ganhar com essa gente, tudo multinacional, financiando escolas públicas no interior de São Paulo, para levar o pessoal para conhecer a tecnologia da reciclagem de vários produtos, entre os quais, naturalmente, aquele produto que ela recicla ou que é lixo, resultado da atividade econômica dela. Então, as crianças voltam para a escola conscientes de que o lixo é um negócio legal. Viva o lixo! Né? Viva a sociedade que faz lixo! Então, são meninos ecologicamente corretos, porque já sabem a importância da reciclagem do lixo. Mas são umas antas para discutir o problema ambiental e a questão dos recursos naturais, sustentabilidade da vida no planeta, etc, etc. Porque eles estão sendo ensinados a só olhar. A gente vive numa cidade completamente maluca. E nós não percebemos isso. Por quê? Porque nós somos seres que a gente enxerga apenas o chão imediato aonde a gente pisa. Para que a gente não enxergue o alto,
alargue os nossos horizontes, existe governo, escola, circunstâncias, pressões de todo tipo que não deixam a gente ver. Então, quando vocês vêm discutir isso aqui, participar desse workshop de Amazofia, ele é um convite para expansão de perspectiva. Aí começa a acontecer uma coisa muito chata, uma dificuldade de se relacionar com a realidade como ela é. Porque essa realidade nos obriga a uma visão pequena. Então a gente se frustra. A gente sai com uma visão ampla, mas a sociedade, a cultura, o dia a dia, etc., nos obriga a uma perspectiva miúda da realidade, aonde nós somos vulneráveis às pressões. Todo mundo fala, eu gostaria tanto de ter uma vida ecológica, etc., mas respira um ar sujo, bebo uma água contaminada, que agora a dona é multinacional, eu cozinho no fogão a gás, eu moro não sei o que, isso, não dá para mudar. O jeito é aguentar e morrer assim mesmo. Afinal de contas, a nossa vida é uma efêmera luzinha piscando no cosmos, né? Não adianta discutir. Bom, nós estamos começando a entrar nas coisas que são realmente sérias para discutir em termos de ação e omissão em crise global. Olha, a grande transição planetária que nós estamos vivendo é deixar de olhar para o chão e começar a olhar para cima. Com que finalidade? Diminuir a capacidade de pressão que o sistema exerce sobre a gente, diminuir ao ponto que nós vamos permitir com que o ser, a existência, ilumine a consciência manifestada, libertando o indivíduo dessa estrutura de poder, para que, consciente, ele possa dar início a uma nova civilização. Só há uma maneira de nós construirmos a era de Aquário ou o terceiro milênio. É nós enxergarmos de maneira ampla o suficiente para que o sistema não consiga exercer sobre nós as pressões que exerce, para que nós possamos elaborar conteúdos novos. Senão, nós tenderemos a elaborar conteúdos viciados nas estruturas de passado. Nós achamos que estamos colocando alguma coisa nova na nossa vida, na verdade não estamos. Eu pego um exemplo clássico, que as pessoas riem, outros ficam ressentidos comigo, eu pego a substituição da religião pela adoração aos mestres, né? Porque eu vejo pessoas que fazem altares com os mestres. Isso ele está trazendo a religião católica que ele não quer mais, está transformando numa religião doméstica, onde muda os santos todos, os santos são os mestres. Então tem Saint Germain, Jesus, toda aquela turma toda lá organizadinha. No fundo, a necessidade da religião, nós não queremos mexer nisso. Precisamos disso. É um conteúdo que o sistema obriga para nos alienar, é um sistema de controle. Então nós não queremos mexer nesse conteúdo, então a gente apenas substitui a igreja tradicional por uma igreja dos mestres ascensos. E não modificamos os conteúdos que estão relacionados a isso, que é uma estrutura de dependência, né, relacionada ao medo, à culpa e ao controle. Os mestres não são os mestres que estão ali. Aquilo significa, na verdade, o nosso pai físico, a nossa mãe física, os nossos conteúdos de medo, de baixa autoestima, de insegurança, essas coisas todas, que nós projetamos naquelas entidades, nas quais depositamos toda a nossa esperança de sobreviver às pressões desse cativeiro em que vivemos. Gente, tudo isso é muito duro. Eu concordo com vocês que falar de consciência é um negócio muito duro. Porque alerta sobre coisas que incomodam, né? Que nos tornam pessoas angustiadas, porque a maior parte de nós não sabe como trabalhar esses conteúdos e não sabe principalmente como se livrar dessas situações, né? Como administrar essa relação entre aquilo que o sistema nos obriga e a nossa necessidade de transcender, de enxergar amplo o suficiente para que as pressões do sistema não atrapalhem a entrada da luz. Esse é sempre o esquema. Quando você medita, o que você faz? Você afasta a mente. Quando a mente serena, ocorre um fenômeno extraordinário. Você centrado em si mesmo. Você está meio que instantaneamente liberto de todas as pressões, não só do sistema, como também liberto das condições circunstanciais. A falta de dinheiro, o cheque que é promissório que vendeu, a hora de pegar o menino na escola. Quer dizer, todas essas coisas somem
por uns segundos, minutos, e a meditação é um estado extraordinário, porque nessa ausência de pressão, a luz interna, né, essa coluna aqui, portanto, essa fruição existencial mergulha na sua manifestação, irrigando a manifestação novamente. É seiva pura. É nesse momento que podemos contactar os nossos verdadeiros compromissos espirituais. Aquilo que nós determinamos realizar quando decidimos, ou quando ganhamos a oportunidade de vir para a matéria.